Entrou. André, Renault, bom dia. Bom dia, André. Peterson e o Samuel. Aleluia, aleluia, aleluia. Renato, bom dia a todos, compartilhando. Bom dia, Renato. Luiz Delberto, bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia, Alberto. Tânia, bom dia. Bom dia, Tânia. Juliana Siqueira, bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Seu João, bom dia, tá frio. Bom dia, João. Vai dar tainha, João. Friagem da gente. Marcos Juscelene, bom dia. Bom dia, Marcos Juscelene. Gabriel e Jamile. Família unida. Baixo. Baixo, né? Bom, igual mais igual. Eu sou baixo. Eu sou Tenor. Lindinalva Belduega, bom dia, graça e paz, meus irmãos e irmãs. Lindinalva. Lindinalva, bom dia. Graça e paz. Dona Ilma, bom dia, Dona bom domingo Ilma. a todos. Bom dia, seu Getúlio e Dona Ilma. Pegou Covid já. Amém. Seu Osvaldo, bom dia. Bom dia, Osvaldo. Bom dia com frio e sol. Mas é tão frio que o sol não esquenta. Só ilumina. Grande o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó redimidos,
Dona Celi, bom dia, irmãos. Bom dia, Celi. Finaliza ele agora? Vou terminar. Acho que Simeão. Seu Simeão. Bom dia, seu Simeão. Dona Maria Helena. Dona Sidneia também. Sidneia. Bom dia, Sidneia. Sidneia de Friburgo. Oi, a do Israel. Não, acho que não é já não. Sidneia Pereira. Sidneia Pereira. Conheci Sidneia desde quando era moço. Fui moço. Agora, mais moço ainda. Vamos lá. Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa escola dominical com estudo bíblico com uma oração. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te louvamos agradecidos por esta manhã maravilhosa que nos dás. Esteja conosco, ó Deus, nesse dia preparado, ó Pai, para a meditação da Tua Palavra e estarmos juntos diante do Teu altar. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, obrigado pela palavra aí nas nossas mãos e também, ó Deus, pelo Espírito Santo que nos ilumina a compreender aquilo que Tu inspiraste. Fortaleça-nos, é o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para nós hoje é Lucas 23, do 13 ao 25, Jesus outra vez perante Pilatos. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar, pois
É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Ele era forçoso soltar-lhe um detento na ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para o condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um aspecto da situação do homem, do ser humano no geral, que temos como título No Corredor da Morte. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce dentro de um presídio, e nesse presídio existe o corredor da morte. O homem nasce destinado à morte, o homem nasce realmente a caminho da morte. E a caminho da morte, por quê? O que o leva a essa vida, o que o leva a entrar por esse caminho? São os seus pecados, tá? E para tirar alguém do caminho lá do corredor da morte, é necessário que alguém muito especial. Na lei, na justiça humana, existe o indulto presidencial. Se o presidente liberar, está liberado. Você pode estar no momento da morte. Eles aguardam ali alguns instantes para ver se vai haver alguma interrupção proveniente do governador, que vai então liberá-lo, se for dado a ele esse indulto. Se o governador, se o presidente, assim desejar, assim será feito. Mas para o indulto destas pessoas que espiritualmente estão mortas, estão a caminho da execução da sua própria morte, somente uma pessoa pode tirá-lo de lá. Só uma pessoa. Aí não é um indulto. Não é simplesmente autorizar a sua liberdade, não. O que nós vamos tratar aqui é de que a lei será cumprida. Alguém vai morrer. Mas que alguém pode ser livre dessa morte. Pode ser libertado dessa prisão. E esse alguém que tem condições para fazer isso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual veio para realmente nos libertar da prisão. Meus irmãos, interessante que quando nós olhamos para esse quadro aqui, que tem uma imensidão muito grande de estudos que podem ser tirados, nós vamos encontrar a primeira coisa, a primeira rejeição é perigosa. O ser humano está no corredor da morte, o ser humano está destinado à morte, o ser humano está indo para o inferno, mas mesmo assim o ser humano está na condição de rejeitar essa liberdade, de não querer ser livre. E o ser humano, então, quando ele decide a rejeitar e pedir que morra outro, e que coloque Jesus numa cruz e liberte Barrabás, ele está demonstrando que a sua natureza pecaminosa realmente é fruto do cativeiro do pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Isso é bíblico. E nós vamos encontrar, então, nesse texto, realmente que a rejeição que está acontecendo hoje, e que vem acontecendo desde sempre, o ser humano ele sempre rejeita as coisas de Deus, ele sempre rejeita a palavra de Deus, ele questiona a palavra de Deus, ele coloca a palavra de Deus, ele quer colocar, a palavra de Deus em situações onde ele possa tirar proveito para suas próprias defesas psicológicas ou filosóficas,
para dizer que não existe nada disso que está escrito aqui, é tudo balela. Mas então nós vamos aprender que a palavra de Deus imutável conforme é Deus falando ao homem. Isso realmente não vai mudar o quadro do ser humano. E a Bíblia deixa muito claro, aquele que rejeita, esse será condenado. Já está condenado, só vai receber a sentença, né? É uma rejeição perigosa, porque vai rejeitar uma questão de vida ou morte, né? Deus está colocando, nós estamos aí pregando, o mundo está aí ouvindo o evangelho há quanto tempo? Mas o homem se insiste em andar no caminho da rejeição. E é interessante que nesse período que nós estamos vendo aqui, quando crucificaram Jesus Cristo, a rejeição foi algo agressivo, verbal. As pessoas gritaram, falaram, queremos que ele morra, crucifica-o, crucifica. Quando as coisas vieram evoluindo, o homem foi se tornando mais inteligente um pouquinho, e o diabo então muda o esquema e a rejeição permanece. Só que agora é uma rejeição baseada no princípio da negligência, né? De um princípio de vida que acha que não vai haver nenhuma consequência. Hoje a rejeição parte do princípio de viver a vida despreocupadamente. O diabo está conseguindo fazer algo que vai levar o homem à destruição e ao final dos dias, como Jesus já explicou. É impressionante. Hoje o método é diferente, é um método que leva o homem a esquecer de Deus, não, e se tornar agressivo, porque aí o diabo descobriu que se fizer isso vai criar problema. O que ele faz então? Faz com que as pessoas vão relaxando, vão ficando despreocupadas com a igreja, despreocupadas com Bíblia, despreocupadas com oração, não estão mais assim tão empolgados, tão envolvidos. A minha geração, que vem de uma geração ainda, de uma igreja forte, de uma igreja que lutou, de uma igreja que estava presente, hoje nós temos aí o avanço da tecnologia, que deveria de ser uma grande bênção, e que na realidade não está sendo. Por que eu digo isso? Digo isso baseado num princípio simples. O homem está cada vez considerando o evangelho muito descaracterizado. Você vai observar que crente hoje, fiel mesmo à palavra de Deus, são poucos. As igrejas estão cheias, então estão aumentando o volume, né, para juízo. A palavra de Deus ela é pregada para a salvação do homem e também pregada para juízo. Uma grande quantidade de pessoas hoje são levadas a ouvir a palavra para o juízo final, porque quando Deus sentar no trono e trazer a terra a juízo, aí nós vamos ter realmente essa prova de que as pessoas não vão poder dizer que não ouviram, as pessoas não... Aqui nessa questão aqui de Jesus perante Pilatos, nós podemos dizer com certeza que as pessoas jamais vão poder dizer que não houve uma oportunidade e que até o próprio Pilatos tenta de tudo quanto é forma persuadi-los a não crucificar Jesus, a não rejeitar o que ele é, porque não havia motivo para isso, não é? E quando eu digo hoje a humanidade vive de uma forma em que não leva isso a sério, tá? É que a própria humanidade de hoje, o ser humano de hoje, ele não vê motivo, não vê razão para aceitar Jesus Cristo. Ele vê que não há uma necessidade pessoal para aceitar o Senhor Jesus Cristo na vida dele. E por que ele vê assim? Ele vê assim porque as coisas hoje em dia são muito fáceis, está tudo bom. É bom, meus irmãos, por mais crise que tenhamos, por mais difícil que seja a vida, tá? Você vai ver que a coisa está mais tranquila. A grande maioria de pessoas está vivendo num conforto relativamente bom, né? E quanto mais conforto, mais fácil é a vida, tá? E não vem dizer aqui, não, que a vida hoje em dia está muito difícil. Não está, não. Difícil era antigamente. Aí sim, para conquistar alguma coisa, antigamente tinha que suar demais a conta. Hoje em dia parece que as coisas estão mais fáceis, o homem torna-se cada vez mais relapso, torna-se cada vez mais negligente de suas responsabilidades e estão vivendo dentro de um padrão que realmente está conduzindo para a morte. O homem está indo em direção à morte. Ele vai em direção à morte, começando pelo princípio que ele rejeita a liberdade. Ele rejeita a soltura, né? Ser livre daquela prisão. Né? Aquele que peca é escravo do pecado. Ele não consegue se libertar disso. Rejeitar é uma questão de vida ou morte.
né? O homem não está na condição de rejeitar, meus irmãos. Nós estamos vivendo um período hoje que o homem está se achando que pode salvar a si mesmo e que a Terra pode salvar a si mesmo. Eu estive lendo umas reportagens, aí, umas pesquisas da ciência a respeito do planeta, da Terra, e o que estão descobrindo é que o homem está achando possível, tá? Mudar todo o plano de Deus. Sim, meus irmãos, o homem está levando a coisa para um ponto que ele pode rejeitar o plano de Deus, ele pode modificar, não é? Se fala muito que o homem, a terra vai sobreviver, que o homem vai começar uma nova geração, né? Só que a Bíblia está dizendo que não é mais por aí, o caminho é outro, e bem diferente deste, né? O homem não está na condição de rejeitar. Se o homem tivesse hoje uma visão pessoal, se ele tivesse uma visão de quem ele é, que só passa a ter depois que Jesus entra no coração dele, porque antes ele não consegue observar a si mesmo, porque o pecado não permite, o pecado convence e ilude, vive no campo da ilusão, e quando ele vive no campo da ilusão, acontece algo terrível, ele não vê seus defeitos, suas necessidades, né, a sua precariedade, ele não vê nada disso. O que ele vê é bem diferente disso, que ele será bem sucedido, que não existe inferno, coisa nenhuma, tá? A vida acaba aqui mesmo, tá? Mas acontece que o homem não está nessas condições, não. A realidade é essa, foi para isso Jesus veio, foi para ensinar, veio para mostrar o caminho da verdade, e a verdade é essa daí. O homem está no corredor da morte e será executado em breve. E se sair daqui sem Cristo, ele já vai para a execução, só vai esperar a data da execução, tá? Que é a data final, onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai afastar-os de mim, malditos, para o fogo eterno. E aí a sentença de morte. Sentença de morte porque o inferno será lançado dentro do lago de fogo, conforme registra o Apocalipse. A rejeição, meus irmãos, perigosa. Rejeitar o céu é aceitar o inferno. Mas se você perguntar para uma pessoa hoje, você acredita no inferno? Aliás, não são só pessoas, não, está surgindo muita igreja, muita religião, falsas religiões, tá? Que hoje em dia se prega muito pouco sobre o inferno. Aliás, tem pessoas que não gostam de pregar sobre o inferno, sobre a morte. Não, mas isso são realidades, tá? Que está aí constantemente ao lado do homem. E o homem tem que ser despertado para isso. Portanto, você vai ouvir muito pouco a gente pregando sobre o inferno, que aquilo que viver aqui sem Cristo vai para o inferno, tá? Está no corredor da morte mesmo, tá? E não vai ter saída, porque ele rejeita o céu, rejeita a oferta do céu, então ele está aceitando o inferno, ele está aceitando não sair do inferno, né? Porque nós não precisamos botar ninguém no inferno, ele já está lá no inferno, nós estávamos no inferno, fomos tirados do inferno. Jesus veio ao mundo para tirar pessoas do inferno, ele não veio ao mundo para simplesmente dizer que você está no inferno. A pregação do Evangelho é para tirar as pessoas do inferno, é para dizer que Jesus Cristo veio para fazer isso. É para dizer que Jesus Cristo entrou no inferno, pegou a pessoa e tirou de lá. É o único que tem essa autoridade. É o único que pode libertar o homem da morte. Rejeitar a salvação é continuar perdido. Não é só morrer, não é continuar sem caminho certo. Está perdido, não sabe o que vai acontecer com ele. Não sabe. O único que sabe o que vai acontecer com ele é o crente salvo. O crente é o único que crê realmente na existência do inferno e do céu. Viu? Aquele que realmente não tem Deus no coração, não tem Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, aprendamos logo de uma vez uma lição simples. Ele não está em condições de crer no inferno. Tá? Porque assim que Jesus entra na vida de um ser humano, é aí que ele vai despertar que está caminhando para o inferno. Tá? Às vezes você tem uma esposa que está indo para o inferno, você tem filhos que estão indo para o inferno, você tem noras, você tem todo tipo de pessoas ao seu redor, na família, tio, avô, e você vai lá e prega o Evangelho, testemunha do Evangelho. O que essas pessoas fazem? Rejeitam. E se você falar de inferno, ela fala assim, isso aí é bobiça, isso aí não existe, isso é assim mesmo, viu? É porque ainda não viram alguém morrendo lá no leito, nos últimos minutos de vida lá, tá? De gente que foi para o inferno, viu? Desesperado, porque ele começa a descortinar a realidade da morte, tá? E quando ele começa a partir daqui e começa a ir embora, tá? Ele pensa que vai sair daqui desse mundo inconsciente,
que morreu, ele apaga. Não existe isso, isso é mentira. O homem não sai daqui inconsciente. Jesus deixou isso bem claro para o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso não era inconsciente. Isso foi real. Toda pessoa que parte da terra parte consciente, com os pensamentos, com a alma, com o espírito realmente perceptivo a situação que está ao seu redor. Nós temos uma clara demonstração disso quando Paulo vai dizer: estive no terceiro céu, conheço o homem que teve no terceiro céu, se foi no corpo, não sei, se foi no espírito, eu sei que chegou lá, viu, ouviu, preste bem atenção, hein? Ele ouve, ele fala, ele escuta a mensagem que tem que ser pregado aqui, tá? E quando vem para cá, ele não tem essa certeza, porque ele se estava no corpo ou não. Quer dizer, a alma ela é tão ligada ao corpo que quando nós partimos daqui, o corpo vai para a sepultura, mas o espírito vai realmente para o paraíso. Quem é salvo? Quem não é, vai para o inferno e vai sentir dor, vai sofrer. A sua rejeição é seríssima. Tá? Rejeitar a salvação é continuar perdido com relação a esses assuntos que são pertinentes à sua existência. São pertinentes à natureza humana, que o homem deve de saber, mas o pecado, tá, não permite ter acesso a isso, a não ser que ele conheça a verdade, que é Cristo, Jesus, como nosso único e eterno Salvador. Mas nesse texto ainda existe aquelas pessoas que nós vamos descobrir que estão presos no cárcere do pecado. Isso mesmo, meu irmão, preso no cárcere do pecado. A pior prisão é aquela que vai levar à morte. É uma prisão, meus irmãos, que não tem como fugir dela. Né? De vez em quando a gente vê aí filmes, A Fuga, né? Tem até um filme aí chamado A Fuga. Né? As pessoas elaboram planos de prisões que não pode fugir dela, né? A grande prisão Alcatraz, ninguém fugia dela, até o dia que fugiu dois. Daí, naquele dia, Deus desmoralizou o presídio de tal forma que parou, desmanchou, está lá até numa ilha lá, na ilha de Alcatraz. É interessante, por quê? Porque a fuga, não tem presídio que consegue deter um ser humano, viu? Ele vai indo, ele descobre uma maneira e foge. Né? Mas nessa prisão aqui, tá? Nessa prisão aqui, não tem como sair. Só existe um caminho para sair, é o caminho de entrada. Só existe um caminho para sair, é quando Jesus Cristo entra nessa prisão. Se ele não entrar, sinto muito, tá? O homem não consegue escapar, porque essa prisão é terrível. Ela fechou as portas, na cadeão, fechou, tá? E não dá para você dizer, elaborar um plano de fuga. Tem muita gente achando que o inferno vai passar, que o inferno é uma ilusão, que realmente o amor de Deus não permite a existência. Não vai atrás disso. Tá? Não vai atrás disso. Eu no corredor da morte. Essa pessoa está no corredor da morte. Ela perdeu a noção. Ela tem uma sensação de liberdade. Essa é uma prisão interessante, porque ela traz uma sensação de liberdade. Não é? É uma prisão que tem as celas abertas. Você vai lá, você vem cá, né? Mas haverá um dia que trancou, o dia do juízo. Aí só tem um jeito, morte eterna. Não dá para escapar. Nessa prisão o carcereiro tem que ser derrotado. Preste bem atenção nessa frase que eu estou falando para você. Nessa prisão, tá? Nessa cadeia do pecado, cadeia da destruição, da morte do ser humano, tá? Só tem uma forma de libertar as pessoas que estão nesse presídio. É derrotar o carcereiro. E sabe quem é o carcereiro? É o diabo. Ele tem que ser derrotado. Se ele não for derrotado, você não vai escapar. Você não vai corromper. Pelo contrário, ele vai permanecer ali até o dia da morte. E daí ele vai ser transferido de uma prisão temporária para uma prisão realmente permanente e eterna. Viu? É eterna. Não tem como escapar. Vai para o presídio eterno, e de lá não vai escapar. Talvez você esteja pensando, Duval está pregando assim, porque está querendo me ameaçar. Eu não ameaço ninguém, não. É a Bíblia que faz uma advertência. Meus irmãos, eu estou vendo muita gente partindo desse mundo sem Jesus Cristo.
Muita gente que está no corredor da morte não saiu e continua rejeitando, e de repente vem a notícia, fulano morreu, Beltrano morreu, um morre de pandemia, outro morre de acidente, e vai por aí afora. São muitos meios que Deus pode usar para tirar uma vida. Deus não depende de método, nem de meio de ninguém. Viu? Porque o que ele determinou vai acontecer. E as pessoas que permanecem nesse presídio, tá, acham que pode resolver, porque é uma prisão, tá, que traz uma sensação que você não, realmente faz o que quer. Né? É interessante esse cárcere do pecado. O pecado trouxe uma liberdade. Se você observar bem a oferta que o diabo vai fazer a Jesus Cristo no deserto, ele faz uma oferta que traz a ideia de uma liberdade de uso e fruto de bênçãos que na cabeça dele seriam bênçãos. Se tu te ajoelhares e me adorares, te darei todo esse reino do mundo. E dentro desse reino você pode comer, beber, praticar orgia, pecar à vontade. Ninguém vai falar nada, porque está todo mundo na mesma cadeia, está todo mundo na mesma situação. Aí Jesus quis repreender ele a respeito destas coisas. Tentarás o Senhor teu Deus, vai Bíblia e mais Bíblia. Né? Mas só quem vai entender isso? Quem já saiu desse cadeão, dessa cadeia, eu chamo de cadeão, viu? Nesta prisão, o carcereiro tem que ser derrotado, porque ele é feroz. Não tenta entrar lá sozinho para libertar ninguém, que ninguém vai conseguir. Se entrar, não sai, viu? Quem entra, não sai. O único que entra e sai aonde quer, e é quem construiu esse presídio, viu? É o Senhor de todas as coisas, tudo pertence a Ele. Agora preste bem atenção numa coisa, viu? Nessa porta tem alguém que não gosta de ser derrotado. E só tem um que derrota, que entra e dá a ordem e vai lá e tira você de lá. Arrependa-se dos teus pecados. Aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. E Ele é o único que vai entrar lá no mais profundo do corredor da morte e nos libertou. A nós Ele nos libertou. E você que ainda não tem Cristo, que não aceitou Jesus como seu Salvador, aprenda uma coisa. Precisa de Jesus. Precisa de um advogado poderoso. Como vai falar lá o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2. Se pecado, temos diante do Pai o quê? O advogado, Jesus Cristo. Tá? Ele vai ser promovido, hein? É bom aproveitar agora que ele vai sair de advogado e vai para a mesa do juiz, vai sentar lá no trono do juiz, viu? Para julgar a terra. E nesse momento acabou a defesa. Diante dele vai comparecer só dois tipos de pessoas. O liberto, já liberto, não vai ser liberto lá na hora, vai chegar lá já liberto, solto, salvo. A alma que peca e não já vai chegar condenado. Aquele que não crê será condenado, já sai condenado. Só vai lá para receber a sentença final. Apartai-vos de mim, malditos, com fogo eterno, e vinde benditos de meu Pai. Essa é a solução do problema. O cadeão, sai daqui, o negócio vai pro cadeão. Ei, tu viveu preso no pecado, agora vai continuar preso nele. Viu? Lá no inferno. Lá no lago de fogo, que é a segunda morte. Lá acabou, lá vai perpetuar a sua situação. Meus irmãos, deve ser terrível o inferno, hein? Cuidado, sai de lá, viu? Sai de lá correndo, hein? Mas sai mesmo, tá? Busca em Cristo Jesus solução para o seu problema. Aceita como o Senhor eterno. A chave que liberta dessa prisão está nas mãos de Jesus. Ele diz isso, eu tenho nas mãos a chave do abismo. Ele venceu a morte. Somente Ele venceu a morte. Tá? E é bom que nós venhamos a ter uma boa consciência, tá, da situação atual do homem. Desconfiar do pecado. O homem está numa sensação de liberdade, mas ele deve de dar ouvido a alguém que está de fora, que é os seus mensageiros do Senhor e do próprio Jesus Cristo. Não é verdade? Se o Senhor Jesus Cristo está dizendo que você está numa cadeia, que você não vai poder sair, e quem tem a chave para soltar você daí sou eu tenho a chave, tá? E vou soltar aquele que se arrepende de seus pecados. Aquele que não arrepende de seus pecados não vai sair. Meus irmãos, a coisa é muito, muito séria. Tem pessoas brincando com o inferno, achando que o inferno é uma piada. Ele não é uma piada. É grave. Não venha descobrir isso depois que partir daqui. Tire da sua mente a concepção que não existe vida após a morte. Existe vida e morte após a morte. Isso mesmo, tá?
Existe. As pessoas já estão conscientes. Aquele que está no paraíso, ele está consciente, adorando e louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, quando parte daqui, ele vai imediatamente para a mão de Jesus. Estou lembrado do apedrejamento de Estevão. Jesus Cristo estava em pé, esperando ele vir para recebê-lo, tá? Para receber Estevão, porque era seu servo, né? Era um mártir, né? Agora, se você não quer ouvir, acha que isso tudo aqui é historinha, então você vai descobrir a verdade. A sua incredulidade vai acabar quando a verdade for confrontada. Quando a verdade chegar diante de você, nu e cru, e você não vai poder ter argumento. Porque contra a verdade não tem argumento, contra fatos não há argumento. Não permita que os fatos te convençam de que existe inferno. Não permita que os fatos te convençam que está indo no corredor da morte exatamente para a morte eterna. Não permita isso na sua vida, meu amigo. Você que está me ouvindo, meu irmão. Nossos irmãos não existe mais essa prisão, nós fomos livres, fomos libertos do pecado por Jesus Cristo naquela cruz que deu a sua vida. É ou não é? Agora, o que é mais grave nisso tudo é que nós estamos vendo um conjunto de ideias sendo criado cada vez mais profundo e criando cada vez mais raiz, tá? É uma sensação de poder pecar à vontade. Vamos pecar à vontade, depois a gente se arrepende. Tem gente assim. Vamos pecar à vontade. Até dentro da igreja já está sendo disseminada a ideia de pecar e logo depois já está tudo certo, tá? Já está resolvido. Tá não, né? A menina e o rapaz hoje vai namorar, aí eles vão lá, tem relação sexual, tá? Sabe por que ela vai confessar? É porque ela ficou grávida. Isso mesmo. Aí depois que fica grávida, depois não tem mais saída, já os fatos estão acontecendo. O que ela faz? Eu vou lá, porque aí depois é o caso, aí pega a certidão de casamento achando que é uma certidão de alforria do pecado, né? Agora sim, você realmente, você está livre agora do pecado, porque você trouxe aqui uma certidão de casamento. Tá não, hein? Não tá essa conversa não, hein? Não tá. Pecou, então presta bem atenção. Trouxe simplesmente uma certidão de confirmação de pecado. Agora arrependimento é uma outra história, é um outro caminho. Ainda permanece no corredor da disciplina, porque o arrependimento exige outras provas e provas profundas, tá? Não vem com conversa, não. Porque a história do homem é essa. É sempre arrumar uma forma de se justificar. É sempre arrumar uma forma de tentar dar um jeitinho no pecado. O pecado só tem um jeito, na cruz. Foi lá, porque se tivesse o pecado de outro jeito, Jesus não teria vindo ao mundo. Pra quê? Por quê? Por que Jesus ia dar a vida dele sofrer como sofreu? Hein? Ser cuspido, esbofeteado, morrer numa cruz com uma coroa de espinho na cabeça. Se houvesse uma outra saída, ele faz essa oração no Getsemane. Lembram disso? Paz, se for possível, passa de mim esse caso. Paz, se for possível. Se tiver outro jeito, se tiver outro meio, me passa fora esse caso. Mas o que ele ouviu? Nada. Porque ele sabia porque ele tinha vindo. Porque a solução era morte na cruz. Homem morrendo pela vida do homem. Esse é o princípio da salvação. E aí eu pergunto, como é que você está se fazendo? Está pecando propositalmente? Está planejando o pecado? Eu peco, depois caso, depois trago certidão, está tudo solucionado? Hein? Ou será que não vai haver arrependimento nesse coração diante do Deus a qual nós ofendemos? Hein? Será que nós não vamos chegar diante do altar do nosso Deus e nos ajoelhar? Papai, perdoa aí, porque pisei na bola mesmo, hein? Fiz aquilo que não te agradou. Não, parece que está existindo, o diabo está conseguindo introduzir lentamente no seio da igreja, no seio do coração das pessoas, que o pecado pode ser resolvido com folhinha de papel, que o pecado pode ser resolvido simplesmente por confessar. Eu confesso meu pecado, vai lembrar do Acã lá. Hein? Acã confessou, não se arrependeu. Hein? Não existe registro de arrependimento dele. Viu? Eu pequei contra o céu e a terra, eu pequei contra o Senhor. Pecou mesmo, porque salmo de arrependimento é Davi no Salmo 51. Viu? Aí você vai ver um homem arrependido, profundamente arrependido diante de Deus. É aquele sentimento que você tem diante de Deus, tá? É realmente ofender a Deus, aquele que me ama, aquele que realmente me guarda a vida eterna, aquele que realmente tem condições de me libertar do pecado e do inferno. Eu ofendi essa pessoa. Não? Então agora eu pergunto, a chave que liberta dessa prisão está nas mãos de Jesus Cristo.
E lembra muito bem, nós estávamos presos no cárcere do pecado, dentro de um cárcere fechado. Para poder se libertar alguém lá de dentro, tem que vencer o diabo, tem que vencer a morte, tem que ter vida, tem que ter Senhor da vida, tem que ter condições, tem que pegar a chave do abismo, ir lá e tirar do abismo. Foi o que Jesus fez e é o que ele faz. Tá? Essa é a oferta de Cristo hoje ainda. Porque o dia que o céu abrir, tá? Ou o dia que tu partir daqui, acabou as condições favoráveis. Tá? Acaba as condições favoráveis, tá? De arrependimento, porque acabou tudo. Encerra-se a história da humanidade. Mas no meio desse caos, no meio desse corredor da morte, no meio dessa cadeia, no meio dessa prisão, né? A alma que prega é escrava do pecado, existe uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Alguém entrou no corredor da morte. É isso mesmo. Alguém entrou no corredor da morte. É só lembrar lá do Barrabás. Barrabás condenado à morte, e daqui a pouco ele escuta alguém entrar no corredor da morte. E chega para ele e diz, você está livre. Pode ir embora. Que benção. Que benção. Se ele for esperto, ele deve ter procurado Jesus. Agora, a Bíblia não vai registrar. Alguém entrou no corredor da morte. Preste bem atenção nesse alguém que entrou. Pelo amor que você tem à sua vida, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus netos. Presta bem atenção. Entrou alguém no corredor da morte. Entrou alguém que está interessado, tá? Naqueles prisioneiros que lá estão. Isso mesmo. Alguém se interessou por você, se interessou por mim. Alguém se interessou ao ponto de entrar lá no corredor da morte com toda a autoridade. Toda a autoridade, meus irmãos, tá? Para fazer uma oferta. Isso mesmo. Para fazer uma oferta. Aquele que para chegar lá, entrar no corredor da morte, foi lá, venceu aquele carcereiro. Isso. Porque a chave não estava mais com o carcereiro, está com ele. Ele tomou a chave dele. Agora ele pode abrir a cadeia que quiser e soltar quem quiser e libertar quem ele quer. É assim que funciona. E ele entrou no presídio. E ele está no corredor da morte. Você que está no corredor da morte, escuta muito bem os seus passos. Ele está indo em sua direção. E a pergunta é simples. O que você quer da sua vida? Quer permanecer nessa situação? Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele está interessado em te libertar. Tá? Ele é alguém que oferece para morrer no teu lugar, morrer no nosso lugar, morrer no lugar dos prisioneiros do pecado. Isso mesmo. Jesus entrou no corredor porque está interessado e vai lá e faz a oferta. A minha oferta é simples. Eu vou morrer no teu lugar. Isso. Se você crer e se arrepender de todos os teus pecados, eu morro no teu lugar. Vou para uma cruz, para onde você está indo, para a morte eterna. Eu vou lá, porque eu vou lá e vou conquistar a morte. Eu vou vencer a morte. Tá? É o último inimigo a ser vencido. A Bíblia deixa isso claro lá em Coríntios. É o último inimigo a ser vencido é a morte. E é muito simples, e nós entendemos, meus irmãos. Jesus entrou, abriu prisão e fez uma pergunta para você. Você que está me ouvindo agora que não tem Jesus, ou se desviou da igreja, ou está vivendo aí todo atrapalhado aí, que está achando que vai morrer na prisão da morte, que vai se libertar. Não vai. Tenha convicção destes fatos, você não vai, ninguém vai. Eu não ia. Nenhuma pessoa que está salvo hoje iria se libertar sozinho. Alguém tem que entrar lá e nos libertar. Alguém tem que entrar lá e abrir a porta. Alguém tem que entrar lá e nos tirar de lá. Assim como Deus fez lá com Ló. No dia da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus mandou anjo lá para puxar a força. Salva a força, só sai de lá a força. A força do pecado, meus irmãos, é imensa. E Deus vai usar uma força poderosa que é vencer a morte através da cruz. Viu? Ele morre numa cruz, ressuscita no terceiro dia. Ele ressuscitou, ele venceu, ele tem condições de tirar você. Ele pode te oferecer vida em lugar da morte. Essa é a realidade bíblica. Alguém se oferece para morrer no lugar. Né? A vida de um inocente pela vida de um culpado. Essa é a realidade.
O corredor da morte é um culpado, está tudo lá. É a vida de um inocente. Vai lá assim, ele é inocente. Tanto é que Pilatos não tinha como condená-lo. Viu? O Pilatos não tinha como condená-lo porque o que ia acontecer ali era o desejo do diabo. Quando Jesus disse para eles, vosso pai é o diabo, vocês querem satisfazer os desejos dele. Porque vocês querem me matar, Abraão não quer me matar. Vocês dizem que são filhos de Deus e é mentira. Vocês são filhos do diabo. Vocês estão numa cadeia, vocês estão numa prisão de Satanás. Tá? Estão presos lá. Viu? Porque aquele que peca é escravo do pecado. Deixa bem claro para os judeus em João 8. Tá? E quando Jesus Cristo deixa isso claro para eles, que eles iriam fazer a vontade do pai dele, que era matar Jesus Cristo, essa foi a vontade do diabo no momento que Jesus Cristo entrou em cena. Essa foi a vontade do diabo. Já começou lá no seu nascimento. Né? Mas Jesus Cristo foi vitorioso, venceu todas as dificuldades e obstáculos. Sabe por quê? Para salvar você, para me salvar. Você que está me ouvindo hoje e não tem Jesus Cristo no seu coração, bote uma coisa no seu coração, meu irmão. Aceite Jesus Cristo para ser liberto desse inferno, para sair desse inferno. Não vá descobrir que inferno existe lá no inferno. Não vá fazer lá como a palavra de Jesus Cristo, quando em Lucas 16, hein? O rico que foi para o inferno. Avisa meus irmãos lá, o inferno existe, não adianta mais, acabou. Lá não tem mais saída. A vida do inocente pela vida do culpado, essa é a realidade dos fatos. Viu? Por quê? Porque para sair de lá, alguém tem que pagar o preço. Para sair de lá, preste bem atenção, não, a lei não liberta, a justiça não liberta ninguém. Ouviu bem? Não vai fazer isso. O que liberta, meus irmãos, é o cumprimento da lei. E a lei tinha que ser cumprida, alguém tem que morrer. É isso que dizia a lei e diz até hoje. Alguém tem que morrer. E Jesus Cristo foi lá e morreu, cumpriu a lei. Ele não libertou simplesmente porque ele quis libertar, chegou lá e abriu a... Não, assim não. Ele cumpre a lei. Ele é inocente, mas ele vai morrer no nosso lugar. Porque a lei exigia aquele que pecar, essa morrerá. E é o que aconteceu. O homem morre espiritualmente. Jesus Cristo nunca morreu espiritualmente. Porque ele é a fonte da vida. Mas ele tem autoridade para isso. Foi vitorioso. E acabou. Ele disse, a minha vida ninguém a toma. Eu a dou espontaneamente. Porque eu posso reavê-la quando eu quiser. Essa é a realidade, queridos. E Jesus Cristo está disposto a dar a vida dele por você. Já deu. Não vai dar mais não, já deu. Está lá. Está lá. A sua libertação está lá. Sua carta de alforria está lá. Viu? Já está assinado e carimbado. Está liberto. Pode ir para o céu se quiser. Aceita Jesus. Arrependa-se do seu pecado. E aí você será livre diante de Deus Pai Todo-Poderoso. A vida do inocente pela vida do culpado. Jesus veio salvar da morte aqueles que não buscavam salvação. Olha que maravilha. As pessoas não buscam salvação. Aquelas mesmas pessoas que estavam lá gritando, crucificam, logo em seguida que ele morre, ele chama os discípulos dele e diz, vá a Jerusalém e pregue essa palavra de salvação para todo aquele que crê. Primeiro judeu, ele mandou ir lá, vai lá, prega para eles, mostra para eles, ensina para eles a verdade. Que amor grandioso é esse? Que amor perdoador é esse? De alguém que foi condenado inocentemente para uma cruz, sai daquela cruz, a primeira coisa que faz é mandar a mensagem de que ele ressuscitou. Ficou 40 dias andando em Jerusalém, ressuscitou. Andou, aparecia em vários lugares. Permaneceu na terra durante 40 dias. Eu ressuscitei. Ele ficou 40 dias aqui porque ele tinha que provar, mostrar para todo mundo. Eu morri, venci a morte. Eu venci a morte. Portanto, não tem mais a morte. Vocês estão libertos dela. Tá? Você foi tirado do corredor da morte. Agora você está livre. Você vai para o céu junto comigo. Porque nós vamos voltar aqui para buscar tudo, acertar todas as pontas aí. Tem umas pontinhas para acertar aí. Ele vai vir aqui para acertar, acabar logo uma vez com essa história. Viu? Aceite e creia no Senhor Jesus Cristo. Veio buscar aqueles que não perguntavam por ele. Ele veio buscar aqueles que não queriam ser salvos. Veio buscar pessoas que realmente achavam que estavam muito bem naquela prisão. Mas depois da ressurreição dele, ele entra nos presídios e solta. Solta aquele que crê, solta aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Você crê nisso, meu irmão? Ou vai permanecer no corredor da morte? E lembre-se, a morte está a um passo de nós, como o rei Davi vai falar isso lá em 1 Samuel. Ela está a um passo de nós, está próximo, do lado dele.
E é mesmo, tá? Não se ilude não. A pessoa está com medo de morrer? Não precisa ter medo de morrer, não. Porque Jesus Cristo venceu a morte. Ela é o ato de liberdade. Tá? Ele é o último inimigo a ser vencido, porque o inimigo a ser vencido ainda vem através da ressurreição do homem. Jesus Cristo já tem o seu representante ressurreto. Deus, o homem já tem um representante ressurreto do céu. É o único homem que está com o seu próprio corpo no céu ressurreto. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tá? Aprenda isso, viu? Ele é o único que está lá. Ah, não, mas Moisés e Elias vieram, eles tomaram forma. Tá? Isso é poder de Deus. Mas viver lá, eles estão vivendo em espírito, na presença do Eterno. Tá? Todo mundo, igual o ladrão na cruz, está lá, realmente está em espírito. Tá? A sua própria alma lá no céu. Agora o corpo vem pós-ressurreição. Todos vão tomar a forma humana de novo, com um corpo glorificado, semelhante ao dele. Paulo vai falar sobre isso na carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Você vai aprender muita coisa sobre a ressurreição lá. Meus irmãos, eu vou concluir com um pensamento simples, que é o pensamento do próprio apóstolo Paulo, que vai nos ensinar algo a respeito da nossa natureza, que estava caída, mas que recebeu vida. Está lá em Efésios capítulo 2, conhecido da igreja, estou sempre repetindo isso aqui, como mensagem de salvação. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, o seguinte: ele vos deu vida. Prestou atenção? Estava no corredor da morte, estava morrendo, mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do Alcacererei, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É isso aí, isso é presídio. Tá? Entre as quais também todos nós andamos outrora. Paulo reconhece que também aconteceu com ele. Né? Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação e ainda é a situação das pessoas que não têm Jesus. Mas, quando chega no versículo 4, Paulo vai trazer uma boa notícia. A boa notícia que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu irmão, estando nós mortos em nossos delitos, mas ele nos deu vida com Cristo. Lembra da oferta, da boa notícia? A boa notícia é Cristo. Já venceu o carcereiro, está de posse da chave do abismo, a chave que resolve tudo, é ele que abre, viu? E deu a vida dele a favor de nós. Porque pela graça sois salvos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos oriente cada vez mais. É o que nós desejamos e é o que a palavra de Deus nos ensina. Aproveite a oportunidade de escapar do corredor da morte em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, tenho um pedido de oração. Que os irmãos orem pela nossa irmã Mirna, tá? Convite para que o Senhor Deus estenda a sua graça, a sua misericórdia e para que ela realmente seja restabelecida, tá? E temos agradecimentos aí pela vida do nosso irmão Teodoro, viu? Que estava mal, mas com a graça e misericórdia Deus foi lá, restaurou a saúde e botou ele de novo em atividade. Está bem, graças ao bom Deus. E tem muita gente já sendo abençoado da mesma forma. Portanto, meus irmãos, sede agradecidos, conforme diz a palavra de Deus. Nós vamos, então, orar, encerrando esse estudo da palavra de Deus da escola dominical. Oremos, então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido pela oportunidade que tu nos dá de estudar a tua palavra e de descobrir nela, ó Deus, a nossa salvação. Te louvamos, ó Deus, porque tu estendeste a tua graça e a tua misericórdia para nós e também clamamos, ó Deus, para aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Jesus.
Olha, Senhor Deus, para as pessoas que estão hoje ouvindo a Tua palavra e escolha, Senhor Deus, entre elas aqueles nas quais Tu serás benigno, oferecendo-lhes salvação eterna. Pedimos a Tua bênção constante, esteja conosco nesse dia separado para Te adorar, para estudarmos e meditarmos na Tua palavra. E é o que nós Te pedimos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Até a noite, hein, gente? Berenice botou, bom dia, pastor. Até a noite, que Deus abençoe. Bom dia, Berenice. Deus abençoe vocês. Leonardo França também. Até a noite, irmãos. Deus os abençoe. Até a noite, Leonardo. Tamo aí junto. Até a noite, se Deus permitir.